Olá, alunos e alunas! A gente está iniciando a aula 20 de História, 8º ano. Então, como eu sempre inicio, a gente já vai para o objetivo da nossa aula, entender melhor qual é a nossa preocupação aqui durante a aula, o que vocês têm que identificar, compreender, analisar. Então aqui, identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência da América, como eu falei para vocês e volto a frisar, agora a gente está se focalizando nos Estados Unidos, no processo de independência que agora a gente vai ver nessa aula das 13 colônias da América, tá? Também seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais, compreender o processo de independência das 13 colônias. Então aqui, durante o decorrer do século XVII, as 13 colônias elas tinham certa autonomia. Então a Inglaterra, que era a metrópole, ela deixava as 13 colônias agirem, criarem suas próprias leis, sua própria forma de administrar, ela não ficava interferindo o tempo inteiro. A partir do século XVIII, a Inglaterra vai mudar de comportamento em relação às 13 colônias. E é essa mudança de comportamento que vai gerar os movimentos pela independência das 13 colônias. Os colonos não vão aceitar que antes viveram num longo período com certa autonomia, de repente perder a sua liberdade, perder a privação dos seus direitos, principalmente devido às várias leis que são impostas pela coroa inglesa e que tiram vários benefícios que as 13 colônias já tinham. Então aqui, neste contexto, como foi o processo, a gente quer entender o quê? Qual que é a problemática dessa aula, Como foi o processo de independência das 13 colônias? O que isso trouxe de vantagens e desvantagens para os colonos? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que as 13 colônias inglesas, elas estão divididas em 3 grupos, As colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Será que para os 3 grupos a independência era viável? A gente tem que pensar que o Sul tinha uma dependência maior em relação à coroa inglesa. Será que para eles era tão vantajoso também o processo de independência? Então a gente não deve pensar no processo de independência dos Estados Unidos como uma coisa igualitária. 100% dos colonos queriam a independência. Não, sempre vai ter aquele grupo contrário. E a gente também vê isso no processo de independência das 13 colônias da América. Relembrando, então o que a gente tem que lembrar do que a gente viu na aula 18 e 19 e hoje a gente está na aula 20. As colônias do sul, sistema de grandes latifúndios rurais, monocultura, plantation, mão de obra escrava, no princípio servos brancos, que eu expliquei que era o servo temporário, depois praça para mão de obra negra africana, os escravizados, Sua produção era comercializada quase que inteiramente, diretamente na metrópole, que era a Inglaterra, então quer dizer, mais dependentes. As colônias do norte e do centro, com base na pequena propriedade, policultura, se plantava dentro dessas pequenas propriedades vários tipos de cultura, a produção de manufaturas, comércio triangular, que é aquele comércio que eu expliquei para vocês, pegavam o melaço das Antilhas, transformavam em rum, levavam esse rum até a África, trocava por escravizados, traziam escravizados nas Antilhas, trocava por melaço, levava de volta às colônias e assim funcionava o chamado comércio triangular. No aspecto político, as 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia tinha a sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar o orçamento e administrar o recolhimento de impostos. Por que o recolhimento de impostos? A gente tem que pensar que as 13 colônias são colônias inglesas. Então, boa parte do que eles produzem de impostos vai para a coroa inglesa. Então, tinham aquelas pessoas responsáveis em pegar esse montante e transferir esse montante para a Inglaterra. E a Inglaterra deixava isso meio a critério das 13 colônias até o século XVII. A partir do século XVIII, ela já não vai mais deixar assim. E é aí que se tem início os movimentos pela independência. Tá? Aqui agora a gente vai à nossa primeira atividade do dia. Então, sobre as 13 colônias inglesas da América, é correto afirmar? Então você vai escolher uma das 4 alternativas e já na sequência a gente volta com a correção.
Então voltamos com a correção da atividade número 1. Então eu disse para vocês, né, que era para vocês escolherem uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. As colônias do sul eram baseadas em grandes propriedades de monocultura, plantio de uma única cultura, né? Algodão, café, trigo, qualquer cultura. Então eram grandes latifúndios, onde se utilizava a mão de obra escravizada. Primeiro os servos temporários, posteriormente os escravizados vindos da África. Atividade 2. Atividade 2 consiste naquela atividadezinha que vocês já estão acostumados a fazer comigo, né? Então vocês vão dizer se a alternativa é verdadeira ou falsa. Então vocês anotam V para verdadeiro, F para falsa. Vou dar um tempinho e a gente já volta com a correção. Então, vamos na correção da atividade 2. Então, você tinha que colocar
F para falso, V para verdadeira. Então lá, durante o decorrer do século XVII, as 13 colônias gozavam de certa autonomia. Verdadeiro, né? Isso só vai mudar a partir do século XVIII, tá? Com novas imposições pela coroa inglesa. A Inglaterra sempre realizou uma colonização com privação de liberdade para os colônios das 13 colônias? Não, né? A anterior já está dizendo, eles sempre tiveram certa autonomia. Isso só muda a partir do século XVIII. Ocorreram 2 tentativas de colonizar a América do Norte por parte dos ingleses? Sim, uma primeira tentativa no século XVI e a segunda tentativa no século XVII, que deu certo. Tá? As colônias do sul utilizavam mão de obra de servos brancos. Depois começaram a usar escravizados negros vindos da África. Verdadeiro. Primeiro foram-se os servos temporários, que eram aquelas pessoas que vinham, não tinham dinheiro para pagar passagem, daí o empregador pagava e ele ficava aqui prestando serviço por 3, 4 anos, sem receber um salário, e depois ele pagava a sua passagem com esse período de trabalho. Daí depois eles começam a utilizar os escravizados, tá? Negros. As colônias do centro tiveram o mesmo desenvolvimento econômico que as do sul? Não. As do centro tiveram o mesmo desenvolvimento econômico que as do norte. Tá? Cada colônia tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar orçamento e administrar o recolhimento dos impostos? Sim. Isso é a base da autonomia dessas colônias. Elas eram independentes umas das outras. Daí aqui a gente vai entrar no processo de independência das 13 colônias. Como eu volto a frisar para vocês, né, as 13 colônias da América, elas gozavam de certa autonomia. A partir do século XVIII, não vai ter mais essa mesma autonomia. Por quê? Porque os ingleses vão impor vários tipos de leis. E a gente vai ver agora essas leis e entender melhor o que gerou a revolta dos colonos. Tá? Então aqui, ó, no século XVIII, né, a Inglaterra impõe várias leis opressivas sobre as 13 colônias que geraram insatisfação e revolta dos colonos. Vamos ver essas leis. A Lei do Açúcar, de 1764, aumentou os impostos que os colonos deveriam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Imagine o grau da revolta das colônias do norte e do centro, que faziam um comércio triangular. Como é que era o comércio triangular? O que consistia esse comércio triangular? Eles pegavam o melaço que eles compravam nas Antilhas, transformavam em rum, levavam até a costa africana, trocavam por escravizados, traziam esses escravizados, vendiam eles nas Antilhas e nas colônias do sul. A partir do momento que tem uma taxação maior no preço do açúcar, fica mais caro o melaço também. Né? Então isso acaba dando um custo maior para as colônias do norte e do centro. Tá? Também obrigava os colonos a comprar o melaço, né, das Antilhas inglesas, quer dizer, eles não podiam ir buscar o melaço que tinha o melhor preço, não tinha uma livre concorrência. Só podia comprar dos ingleses. E os ingleses colocaram um preço lá em cima. Por quê? Porque participaram de 2 guerras, mesmo vencendo as 2 guerras, economicamente eles estavam desestruturados. Tá? Então, antes os colonos compravam o melaço de quem vendesse mais barato, a concorrência. As Antilhas francesas ou holandesas. A partir daquele momento, só podiam comprar o melaço a partir de 1764 dos ingleses. Imagine a revolta das colônias do norte e do centro que dependiam desse comércio triangular. Os colonos organizaram vários protestos, mas não foram ouvidos. Então, a coroa inglesa, ela não ouvia os apelos dos colonos. Então, essa foi uma das primeiras leis, né, que são consideradas aí as leis opressoras praticadas pela coroa inglesa, que vai gerar o primeiro movimento de insatisfação dos colonos das 13 colônias. A outra lei, a Lei do Selo, de 1765. O que consistia essa Lei do Selo? Né? Ela dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas, certidões que circulavam nas 13 colônias deveriam receber um selo que só podia ser comprado da Inglaterra. Imagine só que agora para você mandar uma carta, para você despachar uma mercadoria, para você fazer uma certidão, todos os selos tinham que ser de origem inglesa. Então o preço lá em cima. Né? Os colonos reagiram invadindo as agências postais, queimando os maços de selo e iniciaram uma campanha com o lema: sem representação não pode haver tributação. Então eles queriam dizer o que com esse lema? Se eles não nos representam, eles não podem nos tributar. Eles não podem comprar impostos da gente.
porque só cobra imposto quem nos representa. Daí a gente pode vir na nossa atualidade. Nós temos os nossos governantes. Se eles não fazem ações que nos beneficiam, por que a gente pagaria impostos? Então é isso que os colonos das 13 colônias estão falando. Se eles não fazem nada, já que a gente vivia com autonomia, nós tínhamos nossas próprias leis, nossa própria organização administrativa, né? A gente era colônia e a gente é colônia da Inglaterra, mas a gente não é a Inglaterra. Então será que eles têm esse direito de nos taxarem dessa maneira? Então aí começa todo um movimento entre os colonos para o fim, né, da dependência e a independência das 13 colônias. Então aqui, a Inglaterra acabou suspendendo a lei, porque ela viu que os manifestos, né, e o conflito com os colonos se tornou tão intenso e tão grande que ela ficou com medo de perder o controle inteiramente. E no ano seguinte, lançou novos impostos. Então a Inglaterra, na verdade, né, o que a gente percebe, que ela vai tentar, no século XVIII, a todo momento taxar as 13 colônias de qualquer maneira. Por quê? Porque a coroa inglesa está passando por dificuldades financeiras. Então ela precisa ter um ganho maior. E qual que é a principal colônia que a Inglaterra tem? As 13 colônias da América. Então ela vai fazer de tudo para arrecadar mais em cima dessas 13 colônias, que produzem bastante e que geram bastante economicamente. Tá? Então a gente tem a Lei do Chá, de 1773. O que consistia a Lei do Chá? Né? A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Disfarçados de índios, né, cerca de 150 colonos invadiram 3 navios ingleses e atiraram toda a mercadoria ao mar, que é conhecida como Festa do Chá de Boston. Essa foi uma maneira que os colonos encontraram para dizer: a gente não aceita ter que comprar chá só deles, a gente compra chá de quem oferece o melhor preço e a melhor qualidade. Então eles não se submetiam a certas coisas que era imposto, né, pela coroa inglesa. Tá? Aqui a gente tem uma representação do que foi essa Festa do Chá de Boston, né? Então você pode ver aqui os colonos aglomerados aqui, né? E eles jogando toda a mercadoria dos navios ingleses, né? Da Companhia Oriental das Índias. Então jogando tudo ao mar e falando: a gente não se submete, a gente não vai comprar chá de vocês, a gente vai comprar o chá de quem a gente quiser, porque a gente tem liberdade para isso. Então isso daí fica marcado, né, como um movimento que tem uma repercussão muito grande entre as 13 colônias. Né? Por quê? Porque cada vez mais a Inglaterra vem mostrando às 13 colônias da América que ela vai fechar, que ela vai impor, que ela vai mostrar a sua força. Ou eles se submetem, ou eles vão ter que lutar. E daí as 13 colônias começam a perceber que elas têm que lutar pela sua liberdade. E a partir desse ato deles, em 1773, a gente vai perceber que isso se torna ainda mais efetivo dentro das 13 colônias, os movimentos pela independência. Tá? Daí a gente tem a lei que é chamada a última. Né? Essa daqui desencadeia definitivamente a independência das 13 colônias, que são as chamadas Leis Intoleráveis, de 1774. O que seriam as leis intoleráveis? Né? Em resposta ao episódio do chá, né, que a Inglaterra ficou completamente horrorizada com o que os colonos fizeram, né? Como pode, né, uma colônia fazer uma demonstração dessa contra a sua metrópole? Então eles vão falar: então a gente vai ser mais rígido ainda com eles. Daí eles vão fazer as chamadas leis intoleráveis, né? A primeira seria o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem pelo prejuízo causado pela Festa do Chá de Boston, né? A ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, quer dizer, colocou o exército na rua para controlar essa colônia. O julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses, que seriam condenados ao enforcamento em praça pública. Então, quer dizer, era um ato que estava mostrando assim: ou agora vai ou não vai. Ou vocês obedecem a nós que somos a metrópole, eu não sei onde é que vai parar isso. E os colonos fizeram o quê? Não se submeteram, não aceitaram. Fizeram protestos, fizeram tudo, se uniram. A gente vai ver na sequência, né, que vai levar a chamada assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos depois dessas chamadas leis intoleráveis. E aqui agora a gente tem uma atividade em cima do que a gente acabou de ver, que são essas leis, né, essas imposições feitas pela coroa inglesa e que trouxeram, né, um dano às 13 colônias e levaram elas ao ato de independência. Então aqui vocês vão copiar essas 3 questõezinhas no caderno, daí já na sequência a gente vem com o texto, né, para que vocês possam responder. Eu vou dar algum minutinho para vocês.
Então, estamos de volta, né? Então, eu dei um tempinho para vocês copiarem as questões. Agora que vocês têm um texto, eu vou dar um tempinho novamente para que vocês leiam o texto e já na sequência a gente vem respondendo as 3 alternativas. Então, agora que vocês já fizeram a leitura do texto que foi colocado para vocês, vamos responder as questões. O que levou as colônias aos movimentos pela independência? À medida que as coroas europeias ampliaram a carga tributária cobrada sobre essas regiões, além de expandir o sistema de fiscalização que ali funcionava, crescia a insatisfação com a metrópole. É claro que essa resposta fui eu que elaborei. Você pode elaborar com as suas palavras, né? Você pode colocar ali o que levou os movimentos de independência? As leis, né? A imposição de regras, leis, a perda de autonomia das 13 colônias. Então, você tem aí N situações para você responder a questão. A B. Para os colonos, o que significava o aumento dos impostos?
Ao olhar os colonos, se mostravam as ações intoleráveis e que atacavam frontalmente a liberdade e os direitos. Então, para eles, era como se tirasse o direito e a liberdade que até então eles tinham, né? E eles também não compreendiam porque de um momento para o outro a coroa quis impor tantas regras e tantas leis. Tá? C. Essas medidas adotadas pelos colonizadores foram bem recebidas pelos colonos? Não, né? Foram mal recebidas e taxadas como intoleráveis pelos colonos, tá? Atividade 4. Na atividade 4, diferentemente das outras que a gente fez, você vai escolher a questão incorreta. Então, tem 3 alternativas que estão certas e tem uma que é incorreta. Você vai marcar só a incorreta e a gente já volta na sequência para resolver. Então, voltamos, né? Então, você tinha que escolher a alternativa incorreta e a incorreta é a C. A Lei do Chá de 1773, a Inglaterra entregou aos colonos das 13 colônias o controle sobre a venda de chá para a metrópole. Não, né? A Lei do Chá impunha que eles só podiam comprar chá vindo da Companhia das Índias Orientais. Isso obrigava que eles não buscassem o melhor preço para comprar o chá que eles consumiam tão amplamente dentro das 13 colônias, tá? Então, aqui, os movimentos pela independência. Então, agora a gente vai entender, né, que depois das leis, né, e principalmente da chamada as leis intoleráveis, vai levar as 13 colônias a um movimento pela independência e esse movimento vai gerar, né, toda uma situação entre a colônia e a metrópole. Tá? As leis criadas pela Inglaterra para controlar e taxar as 13 colônias se mostraram um verdadeiro fracasso. Por quê? Não surtiram efeito. O que a coroa inglesa pensava quando ela criou as leis? Ela pensava que os colonos iam se submeter, iam pagar as taxas e iam aceitar pacificamente. E não foi isso que ocorreu. Além de não surtirem o efeito desejado, ainda levaram as 13 colônias a iniciar os movimentos pela independência.
Tá? Realizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, contra as leis intoleráveis em 1774. Isso gerou as batalhas de Lexington e Concord em 1775 e as primeiras guerras pela independência. Então, a partir das leis intoleráveis, se torna totalmente inaceitável para os colonos o que a Inglaterra fez com eles. E eles vão buscar a todo custo a sua independência. Intelectuais, ativistas, adeptos de ideias liberais, iluministas, como Thomas Jefferson, Samuel Adams, Benjamin Franklin, assumiram a liderança desse movimento. E esses 3 nomes, eles são extremamente importantes no processo de independência das 13 colônias da América, que a gente vai ver à frente. Tá? Aqui, a reunião desses 3 líderes, né, americanos. Da esquerda para a direita, a gente tem Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson. Eles estão reunidos na Filadélfia, que é no primeiro congresso, né, que teve, tá, para revisar o que seria o rascunho da Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. Né? Eles são chamados, com mais outros 2, os pais fundadores dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles vão trazer as questões que são comuns às 13 colônias da América e vão propor uma independência agora. E vão dizer que os Estados Unidos é independente e é livre. Né? A grande questão em toda a formação dos Estados Unidos, eu vejo, é a questão de que a Inglaterra tinha colônia, que eram as 13 colônias, mas pelo fato dela nunca fazer uma política de controle absoluto sobre as 13 colônias, elas sempre cresceram e se desenvolveram com a ideia de independência. Na verdade, as 13 colônias da América nunca se viram dependentes da coroa. Então, esse fato de nunca se acharem dependentes e sempre independentes, quando a Inglaterra tentou inverter o papel ou o processo, eles não aceitaram e levou à independência. Então, a gente vê claramente isso no decorrer da formação dos Estados Unidos. Tá? O segundo Congresso da Filadélfia optou pela separação, né? Convocou os cidadãos às armas, nomeou George Washington comandante das tropas do norte-americanas, então estava tudo preparado, né? Vamos fazer a nossa independência vai ser armada. Né? E no dia 4 de julho de 1776 ficou pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles se declaravam livres e independentes da metrópole inglesa. E seu principal autor foi Thomas Jefferson. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um dos principais documentos da história americana. Né? Todo americano conhece a Declaração de Independência dos Estados Unidos e ele se sente honrado pelo todo o processo de formação dos Estados Unidos. Por isso que quando você vai nos Estados Unidos é muito comum você ver, né, hastes com a bandeira dos Estados Unidos, porque no dia 4 de julho eles hasteiam a bandeira e cantam o hino nacional. Tão grande é o nacionalismo americano em relação à formação dos Estados Unidos. Né? Que para nós brasileiros parece uma coisa meio estranha, já que a gente não tem essa mesma relação de nacionalismo. Mas os Estados Unidos, né, e a formação dos Estados Unidos, eles têm todo esse processo nacionalista bem forte. Aqui a gente tem a imagem que mostra, né, a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Então todos os líderes das 13 colônias reunidos e ali eles fizeram a assinatura desse papel tão importante para a história dos Estados Unidos e também tão importante para a história mundial, porque vai servir de inspiração para outros processos de independência dentro da América. Tá? Aqui uma cópia assinada da Declaração de Independência, né? Então você vai ver aqui na base todas as assinaturas de todos os membros importantes desse momento histórico para os americanos. Tá? Aqui, os chamados pais fundadores da América, né, dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem Roger Sherman, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, Robert Livingston. Então, eles são os homens que representam esse ideal de liberdade americana, da formação da nova sociedade americana. Uma única sociedade. Apesar das diferenças entre as colônias do norte, do centro e do sul, né, na hora de fazer a declaração e na hora de se unir, eles formam um único bloco, uma única nação. E essa perspectiva de nação única vai ser mantida por muito e um longo tempo. E o nacionalismo também é uma característica americana. Agora a gente vai para a atividade número 5, é a atividade de múltipla escolha. Então você tem ali 4 alternativas em cima do que a gente acabou de ver, né, e eu acabei de explanar para vocês. Vocês vão ler, vão escolher uma alternativa e a gente já volta na sequência com a resposta.
Então vamos à correção da atividade 5. Então eu falei que vocês tinham que escolher uma das alternativas, né? E a alternativa correta é a D. Em 4 de julho de 1776 ficou pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles declaravam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Principalmente, o principal autor foi Thomas Jefferson. A atividade 6 é para a gente também de múltipla escolha, só que você vai pegar a incorreta e vai justificar por que ela é incorreta na sua opinião. Então eu vou dar um tempinho e a gente já volta com a solução. Então vamos à correção da atividade. Então eu falei que vocês tinham que marcar, né, a alternativa incorreta. E a incorreta é a letra D. As leis intoleráveis nada mais eram do que a garantia de direitos para as 13 colônias.
Não, é mentira, né? Justamente era a retirada de direito das 13 colônias que vai ser, que a gente poderia dizer, a gota d'água para os movimentos de independência tomarem mais força e mais amplitude dentro das 13 colônias, né? Então, isso vai caracterizar mesmo o fim aí. E daí você tinha, né, que justificar, né? Então, eu dei lá o tempo, você tinha que justificar. E qual seria a justificativa, né? As leis intoleráveis foram uma série de medidas que prejudicavam os colonos, impondo altos impostos, proibindo o comércio com outras nações, quer dizer, eles não podiam fazer o livre comércio, né, escolher o melhor preço, a melhor mercadoria, né, oprimindo várias colônias, principalmente as do norte e as do centro. Isso leva a uma insatisfação entre as colônias, que culmina com a declaração de independência das 13 colônias. Tá? Agora a gente já entra na reta final da nossa aula de hoje, aula 20 de História, 8º ano, as considerações finais, né? O que a gente entendeu dessa aula, o que a gente pôde pegar dessa aula. Então aqui, né, na aula de hoje compreendemos as leis criadas pela metrópole inglesa que impulsionaram, né, o processo de independência das 13 colônias, a elaboração da Declaração de Independência, e na próxima aula a gente vai entrar, né, no estudo e elaboração da Constituição Americana. Então a gente ainda vai estar falando sobre a formação dos Estados Unidos, mas daí sobre a elaboração da Constituição. Aqui tem umas indicações de leitura para vocês, né? Se vocês se interessarem em aprofundar os conhecimentos, fiquem à vontade e até a próxima aula.